tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista. Eu sou Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo. Estou aqui para conversar com vocês não só sobre violão, mas sobre todo o entorno musical, estético, histórico, filosófico que tem a ver com essa arte que a gente adora. O canal está aí chegando a quase 1000 inscritos. Eu tenho muita alegria, né, de ver que os assuntos que estou discutindo aqui no canal interessam muita gente. Não poderia ser diferente, assim. Como eu me interessei por violão, né, eu tenho que reconhecer que é um assunto interessante. E mais que um assunto interessante, o violão é o instrumento mais tocado no Brasil. Talvez junto com o piano, né, o violão e o piano. Então, a gente discutir a questão da formação do violonista como uma parte da formação artística é algo que, sem dúvida nenhuma, pode oferecer uma porta de entrada para a gente criar um público apreciador e uma qualidade técnica, musical e intelectual também dos violonistas muito mais complexa do que a gente tem hoje. Por isso, acho que todos nós que cultivamos o violão de alguma maneira temos uma responsabilidade de difundir o conhecimento que a gente foi capaz de amealhar, né, durante esse período de trabalho de estudo. É o que eu estou tentando fazer aqui, tá? O vídeo de hoje é ainda falando um pouco mais sobre a diferença entre arte e entretenimento, tá? Falando sobre as questões que estão envolvendo o mundo da cultura como um todo, o mundo das artes em particular, tá? Eu gosto muito de gente honesta, tá? A honestidade eu acho que é uma das características mais impagáveis assim, do ser humano e eu fico sempre muito feliz quando eu encontro declarações de artistas que refletem um nível de honestidade em relação ao trabalho deles muito grande. Não importa a qual tipo de arte essas pessoas se referem, mas a pessoa saber o que ela está fazendo e admitir que sabe o que está fazendo, eu já acho que é uma coisa assim, bem bacana da parte do artista. Acho que Harrison Ford, nesses últimos tempos, ele fez uma declaração interessante que é muito reveladora desse conflito que existe entre arte e indústria cultural, entre o mundo da cultura, o mundo da arte e o mundo do entretenimento. Harrison Ford disse o seguinte, a respeito do 5º Indiana Jones, que já foi anunciado aí que será produzido, vai sair mais um filme da franquia Indiana Jones, vamos então para o 5º desses filmes. O Harrison Ford diz que ele gosta de voltar a esses personagens antigos porque é um sinal de que o público gostou deles. E esse público que gostou dos personagens que o Harrison Ford fez, ele não gosta de ver essas pessoas como fãs. Ele gosta de ver essas pessoas como consumidores. E ele é a pessoa que garante, ele é o cara que tem a obrigação, tem o trabalho de garantir o controle de qualidade do produto que essas pessoas consomem. Atenção para essas palavras que foram escolhidas, né, para o Harrison Ford falar a respeito do seu trabalho como artista. Porque é um artista, Harrison Ford é um ator que basicamente pega um texto, uma história, desenvolve um personagem, ele não tem nenhuma diferença entre o que ele faz e o que Laurence Olivier fez, ou que tantos outros atores maravilhosos, um Paulo Altran, entendeu? Uma Fernanda Montenegro, assim, essas pessoas são artistas de uma arte bastante complexa que a gente consideraria assim, a arte do ator, né? A arte do teatro. Então o Harrison Ford ele se referiu ao seu trabalho no cinema, pelo menos em relação a esse personagem que ele está revivendo nas telas, né? Dessa maneira. Os seus fãs são consumidores de um produto do qual ele é o cara que controla a qualidade desse produto. Eu acho que não poderia haver uma declaração mais esclarecedora, né, de tudo que eu tenho tentado conversar aqui no canal, né, que existe uma coisa chamada arte, existe outra coisa chamada entretenimento. Não que essas duas coisas não sejam intercambiáveis, tanto a arte quanto o entretenimento têm elementos comuns, tá? Mas a princípio são coisas diferentes. Então eu queria discutir um pouco a respeito dessas diferenças para que a gente possa, a gente mesmo, nortear as nossas escolhas enquanto estudantes de violão, tá? Vamos colocar, pelo menos assim, pedagogicamente, para a gente conseguir fazer uma análise e separar arte de entretenimento. A arte seria esse... vamos falar sobre o entretenimento primeiro, né, que a gente acabou de... A gente está com essas palavras do Harrison Ford na cabeça. O entretenimento, o entretenimento tem essa característica do consumo. Então, tudo que é produzido na escala do entretenimento precisa ser consumido. O que é o consumo? O consumo é uma coisa... É um ato que absorve um determinado produto e esse produto se esgota no consumo. Então, uma vez que você assistiu o filme da franquia do Indiana Jones número 1, você vê aquilo uma, duas vezes, tá? Você se cansa, tanto que tem que ser feito um outro filme a respeito do mesmo personagem, que na verdade é o mesmo filme. Né? Se a gente for pegar a narrativa
subjacente é exatamente a mesma história. É um arqueólogo, um professor de arqueologia que se depara com uma civilização exótica e precisa roubar dali alguma relíquia importante que tenha a ver com a história da humanidade, e ele passa por várias aventuras aí que são mais ou menos integradas dentro do enredo da história. Por exemplo, o Indiana Jones 4 falha nesse sentido, que as peripécias que o herói enfrenta não são muito bem encaixadas no enredo do filme. De repente aparecem uns macaquinhos, assim, aparecem uns zumbis, umas coisas que não estão tão bem amarradas, tão bem explicadas, quanto o primeiro filme de Indiana Jones, que aí o diretor teve o cuidado de colocar ele dentro do contexto da ascensão do fascismo nazista, né? Então o maior inimigo do Indiana Jones são os nazistas. Não, estou falando primeiro. Sim, o primeiro tem um jogo ali com os nazistas, mas também no terceiro filme da franquia, quando ele está em busca de nada mais, nada menos que o cálice sagrado de Jesus Cristo, ele está se enfrentando ali com um braço da SS, né, que também está fazendo a mesma busca, está buscando o cálice sagrado de Jesus. Então, assim, essas peripécias, essa estrutura básica da trajetória do herói, ela vai sempre se repetir nos filmes de ação. Só que ela se repete mais ou menos integradas em um enredo que pode ser inteligentemente montado. Aí está o lado da arte da indústria cultural. Você está combinando elementos, né? Esses elementos podem ser combinados de maneira mais ou menos engenhosa. Mas o fato principal que a gente tem que ter clareza é o seguinte: se a gente observa, por exemplo, um outro filme que a franquia Superman, por exemplo, né, o primeiro filme do Super-Homem aparece em 1978. Foram feitas 3 sequências, se não me engano mais até, com o próprio ator, o Christopher Reeve. O tema ficou engavetado porque justamente o Super-Homem era um herói desinteressante, que ele era poderoso demais, ele não poderia fazer, você não tem como colocar o cara em situações de risco, né? Então, mas tentaram colocar o Superman diante de uma questão da fragilidade diante da paternidade, né, na sequência Superman Returns, que é no começo dos anos 2000, e pouco tempo depois eles tiveram que refazer essa franquia agora nos recentes filmes da DC. Indiana Jones está indo para o quinto filme da franquia. Star Wars, você tem sempre que tentar renovar aquela temática, criar novas formas de contar novamente a mesma história. Quer dizer, o produto Superman, Indiana Jones, Star Wars, ele se esgota tanto no consumo que é necessário renová-lo, é necessário apresentá-lo novamente numa roupagem nova, mas o conteúdo é o mesmo. Essa é a característica, então, da arte, da indústria cultural, da arte como consumo, daquilo que, à medida que você consome essa arte, ela se esgota, então ela tem que ser substituída por um produto equivalente, por um produto que, na diferença em relação ao anterior, ele é o mesmo. Então, ele é diferente só na aparência, ele é diferente só na forma, mas o conteúdo ele se apresenta idêntico, né? Como é que a gente pode pensar a arte nessa comparação? A arte, ela esgota você. Ela é o contrário. Você não esgota uma obra de arte. É a obra de arte que te esgota. A obra de arte impõe a você, que é o espectador da obra de arte, que mude a partir do contato com ela. Quando a gente lê um livro muito, muito importante, a gente lê, por exemplo, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, ou Fausto de Goethe, né? Ou uma obra como As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. O processo que a gente passa pela leitura de um texto desses é um processo transformador, né? Em Grande Sertão Veredas, por exemplo, você passa a ver a cultura brasileira com outros olhos. O que Guimarães Rosa tentou fazer com Grande Sertão Veredas foi equiparar os elementos da cultura nordestina aos elementos da cultura germânica, que eram muito influentes e eram muito pesados na cultura ocidental da época que o livro foi escrito. Então ele olhou para aquilo e disse assim: tudo bem, Goethe fez o que fez com o Fausto, né? Mas esses elementos eles são comuns a todas as situações humanas que a gente pode enfrentar. Dizem que é um primeiro romance anti-homofobia que existe, porque o personagem passa o livro inteiro achando que ele está apaixonado por por uma pessoa, e na verdade essa pessoa é outra, né? Eu não vou contar detalhes desse livro, embora seja triste que a gente tenha que segurar a onda de spoilers em textos tão importantes quanto esse. Eu acho que todo brasileiro teria que ter lido Grande Sertão Veredas, né? Mas enfim, o processo pelo qual você passa quando ouve uma peça, uma música muito importante, por exemplo, é um processo tão transformador que a indústria da cultura se apropria desse processo transformador, dessa necessidade que a gente tem de voltar à obra para conseguir novamente compreendê-la
e perceber coisas que a gente não tinha percebido antes. E a indústria cultural se apropria disso justamente porque o que ela pega não é o processo da escuta, mas é o objeto que está sendo alvo dessa escuta. Você pega, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven, uma das obras mais importantes escritas em toda a história. Uma coisa é você escutar aquilo novamente para entender alguns processos que você não foi capaz de lidar com eles durante a primeira escuta, a segunda, a terceira escuta. A outra coisa é você ouvir aquilo novamente porque é chique. Você escutar a Nona Sinfonia porque é interessante. E de repente, quando aparece uma obra que dialoga com essa Nona Sinfonia, né, de Beethoven, você simplesmente não percebe as conexões porque você não está acostumado a construir conexões musicais. Durante muito tempo eu tive dificuldade para entender a primeira Sinfonia de Brahms como a 10ª Sinfonia de Beethoven, como ela foi chamada com muito acerto. Brahms parte vamos dizer assim, do que Beethoven conseguiu construir em termos de autonomia da linguagem musical pura diante das outras artes. Brahms parte desse ponto. Não é que ele vai fazer uma cópia da Nona Sinfonia, entende? Ele parte de onde Beethoven parou e consegue construir alguma coisa nova, uma coisa que tem autonomia em relação ao seu modelo. Tá? É muito difícil perceber essas ligações históricas. E, no entanto, a forma de apreciação artística que está em jogo nas verdadeiras obras de arte, nas grandes obras de arte, é essa forma característica da transformação. O ouvinte atento da música, do que a gente chama de música clássica, né, que música clássica não é um gênero, é uma forma de escutar, isso é muito importante, tá? A música clássica não é um gênero, ela é uma escuta. Esse ouvinte se posiciona diante de uma obra como a Nona Sinfonia da mesma maneira como ele se posiciona diante de uma obra como a Sinfonia de Luciano Berio. Para esse ouvinte, as barreiras de gênero não fazem sentido. É por isso que ele é capaz também de ouvir Noel Rosa e se emocionar tanto quanto ele se emociona com a Nona Sinfonia de Beethoven. Porque esse ouvinte entende contexto, entende história. E esses elementos de contexto e história vão informando a sua escuta, vão informando a sua audição. Ou seja, a arte, diferentemente da indústria cultural, ela não é feita para ser consumida, ela é feita para ser cultivada. E essa diferença essencial entre arte e entretenimento é o que eu acho que está em jogo nos processos através dos quais a gente aprende, por exemplo, a tocar um instrumento musical. Você assiste uma aula de violão, você que está em casa me assistindo, que tem seu professor que você visita semanalmente, você sai da aula transformado. Uma aula de música é necessariamente uma aula em que você precisa sair transformado. Você precisa sair com alguma tarefa para executar. Eu preciso, nem que seja uma coisa besta, assim, tipo, vou fortalecer esse dedo de indicador, o meu dedo indicador não consegue fazer esse acento que ele tem que fazer nessa nota. Isso é uma tarefa poética já. Isso é uma tarefa técnica, claro, mas que responde a uma intenção do texto, uma intenção da partitura, que precisa se expressar de uma determinada maneira e não de outra. Nós vamos continuar esse debate, tá? Nós vamos continuar essa conversa e aí jogando para casos um pouco mais específicos. Recentemente a gente se colocou diante de uma polêmica muito grande a respeito dos dedilhados originais de Francisco Tárrega. Por que dar prioridade aos dedilhados originais de um violonista da estatura de Francisco Tárrega? Por que levar em conta a opinião de Tárrega em relação aos seus dedilhados? Não vou dizer que tenha que ser seguido como dogma, mas a gente precisa compreender claramente o porquê dele ter anotado tal corda e tal dedo para fazer uma determinada passagem. Essa frase, aliás, que eu acabei de dizer, é justamente a frase com a qual Andrés Segovia apresenta os 12 estudos de Heitor Villa-Lobos. Segovia, aquele violonista gigante, escreve no prefácio: eu não quis alterar nenhuma das digitações de Villa-Lobos, porque o compositor brasileiro conhece o violão, e se ele elegeu tal corda e tal dedo para fazer ressaltar determinada ideia musical, nós temos que atender à vontade do mestre, ainda que à custa de nos submetermos a um maior esforço de ordem técnica. Se Segovia se comportava assim em relação a Villa-Lobos, quem somos nós para nos comportarmos em relação a Tárrega como um compositor que pode ser revisado? Mas essa discussão não é fácil, até porque ela não proíbe as pessoas de fazerem dedilhados diferentes. Tá? Mas é necessário que ela seja empreendida dentro da chave arte, que é diferente de entretenimento. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.